Escuta, você já ouviu falar em competências e habilidades do Enem? Pois é, nós temos na prova de linguagens 9 competências e 30 habilidades. O que você sabe sobre cada uma delas? Você já entendeu como é que elas funcionam? Essa aula é para falar exatamente sobre isso. Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e quero que você entenda como essa prova realmente funciona. E assim, você com certeza vai alcançar 40 acertos ou mais nessa prova, tá? Me acompanha, assiste esse vídeo, se inscreve aqui no canal, onde eu tenho colocado uma série de vídeos, aulas, falando justamente sobre os detalhes do Enem, os conteúdos que são cobrados ali dentro e como você pode enxergar cada um daqueles 45 itens ou questões dentro da sua prova. Em novembro, você vai se deparar com uma prova, como tem sido ao longo de todos esses anos, que fala sobre uma variedade de textos e temas e exige essa prova de você, candidato, que está se preparando para fazer uma das provas mais exigentes dentro da nossa educação. Você vai lidar então com questões que te desafiarão. Eu quero que você entenda melhor exatamente isso. Como a gente pode enxergar as competências e habilidades da nossa prova, que é a prova de linguagens, e ter um excelente desempenho. Vem cá, conversa comigo. Ó, quando você se inscreve nesse canal, você participa das nossas aulas. Você interage comigo, você pode ser o meu aluno e eu quero ser seu professor. Ao longo de 10 anos, eu estudo e trabalho com alunos como vocês que se preparam para o Enem. E a gente tem buscado, ao longo desse tempo, desmistificar, tirar as dúvidas e esclarecer cada vez melhor como é que é essa prova, muitas vezes cansativa, exaustiva e que dá até um certo medo. Mas relaxa. A gente pode entender com mais tranquilidade, objetividade, cada uma das questões daquela prova. E para isso, vamos entender hoje como funcionam as competências e habilidades. Primeira coisa, o que é uma competência e o que é uma habilidade? Vamos esclarecer da seguinte maneira. Pensa comigo. Se você é uma pessoa habilidosa, como eu, que tenho, por exemplo, a habilidade de dar aula. Eu não nasci com isso, claro. Eu estudei, eu fiz a universidade, eu experimentei as minhas habilidades enquanto professor e até hoje venho melhorando com as minhas aulas. Então, a partir do que eu estudei, do conhecimento que adquiri e ainda adquiro, eu desenvolvi algumas habilidades, como falar em público, passar para o meu aluno um determinado conteúdo, apresentar de maneira didática conceitos e lidar com desafios como, por exemplo, se preparar para o Enem. Mas isso não garante que eu seja competente o tempo todo. A competência, ela vai se mostrar em contextos variados. Como assim? Dar aula para um público de 13, 14, 15 anos é lidar com adolescentes. Agora, falar dos mesmos conteúdos que eu adquiri na universidade e ao longo do tempo para adultos é uma outra realidade, é um outro contexto. Ainda uma terceira situação diferente é dar aulas aqui, por exemplo, no YouTube. Falar para uma câmera, buscar ser compreendido. Bem, não muda o fato de que eu sou um professor de linguagens, que trabalho com língua portuguesa, redação, literatura, mas muda o contexto. Então a gente pode entender da seguinte forma: uma habilidade é um saber, ou são alguns saberes que eu adquiro, apreendo. Mas uma competência, ela se mostra mesmo quando eu me coloco com esses saberes, esse conhecimento, diante de uma situação. Que aqui a gente vai aproveitar a linguagem do Enem para chamar isso de situação-problema. Como assim? O que é uma situação-problema? É o texto que você encara. Você que já faz o Enem, ou que ainda vai fazer, sabe ou saiba que ali você vai encontrar uma variedade de textos. E cada texto daquele que se apresenta em um item, que a gente chama popularmente de questão,
apresenta para a gente uma situação-problema, que a gente também pode chamar de contexto. Usei o meu exemplo como professor para você compreender o que é uma habilidade e o que é uma competência. Assim, a habilidade é um saber, é um conhecimento que eu aprendo e adquiro, mas que vou precisar, com ele, demonstrar competência em uma situação-problema, em um contexto. Se a gente levar isso para o universo da leitura, que é exatamente o que você mais vai precisar fazer na prova de linguagens, e não só na prova de linguagens, mas nas outras também, como em humanas, ou outras tantas, matemática, natureza, você precisa aqui na prova de linguagens demonstrar a sua habilidade leitora ou as suas habilidades leitoras em uma variedade de situações. E essas situações, problema, são exatamente as competências que você vai precisar demonstrar. E no nosso caso, são 9 competências. Você sabe ler, você foi alfabetizado, você está no contexto escolar ou já concluiu, então a leitura é uma habilidade que você desenvolveu. Mas, quando você vai para um poema, para uma notícia, está diante de uma lei ou de um artigo de opinião, ou os variados textos que aparecem no Enem, significa então que você vai precisar demonstrar competências diferentes. Saber, por exemplo, o que significa uma palavra como casa é uma habilidade, mas ler a palavra casa em uma lei que fala, por exemplo, sobre o seu direito à moradia, é diferente de você ler um texto que fala em casa, como o poema A Casa, que diz: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. E o poema termina dizendo: mas era feita, e eu tenho certeza que você conhece esse poeminha, com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Afinal, o que será que significa casa nesse contexto? A habilidade de ler a palavra você tem, mas a competência para ler esse texto muda em relação a outros textos. Ainda a gente pode pensar numa terceira situação como uma notícia que fala sobre, infelizmente, como acontece até com certa frequência, que fala sobre o desabamento de casas em razão de alguma catástrofe ambiental, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no início do ano passado. Esse tipo de leitura exige de você a habilidade de ler, identificar, reconhecer uma palavra, mas isso vai se mostrando de maneiras variadas. Então, uma competência é um saber fazer. Então, o que eu quero que você entenda? Você precisa demonstrar na prova de linguagens 30 habilidades dentro de 9 competências. Então, competência é um saber fazer e habilidade é um saber. A gente ainda pode explorar isso um pouco mais quando a gente pensa, por exemplo, na metáfora. Você sabe conceitualmente o que é metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem em que se dá a relação entre duas ou mais palavras para que se alcance um novo sentido. Mas você é competente para ler uma metáfora em uma prosa literária, em um conto, em uma crônica, num poema ou até mesmo em uma campanha publicitária? Então, é preciso que você tenha um saber, e é exatamente aí onde entram alguns conteúdos do seu ensino médio que você estudou em língua portuguesa. Figuras de linguagem é um exemplo disso, para que você demonstre habilidades e competências. Tá claro? Será que eu me fiz entender? Então vamos lá resumir essa história. Competências são formas de você demonstrar que sabe fazer algo. E habilidades são os saberes necessários, as ferramentas, as informações, os conhecimentos necessários para você demonstrar isso. Ok? Então veja bem. Nosso primeiro passo aqui é entender essa diferença. E se você me compreendeu, vamos avançar entendendo cada uma das 9 competências, certo? Então, pega o seu caderno, anota as coisas que eu vou dizer, para sintetizar toda essa descrição de competências que o Enem traz a partir de uma matriz de referência.
Então, o Enem tem uma matriz de referência, ou seja, um documento que é a referência para você entender como se preparar para essa prova, né? A primeira competência de linguagens fala sobre aplicar as tecnologias da comunicação e da informação em contextos variados. Veja, é uma linguagem um tanto técnica, né? E aqui eu preciso te explicar o seguinte. A competência 1 fala sobre tecnologias da informação e da comunicação. Por que o Enem fala em tecnologia? O que será que você pensa quando se depara com essa palavra? Tecnologia não é para ser entendida aqui apenas como a técnica da internet, do computador, da máquina ou das redes sociais, que são um tema tão importante no nosso tempo. O Enem também fala sobre isso. Mas quando o Enem fala em tecnologia, o Enem está falando sobre, anota isso, tá? Gêneros textuais. O que isso significa? O que são gêneros textuais? São formatos de texto que nós identificamos no nosso dia a dia, na leitura e na escrita, para que a gente possa se comunicar. Esses formatos de texto, eles nascem das nossas necessidades sociais, como, por exemplo, uma notícia, uma reportagem, um poema, uma pintura, um meme. Pois é. Será que o meme, esse texto que parece tão despretensioso, tão irrelevante, ou só serve para brincar, será mesmo que ele não é uma tecnologia? Sim, ele é uma tecnologia. Pensa comigo. O meme produz impacto sobre a nossa vida? O meme tem alguma relevância no nosso cotidiano? Tem. Ele tem características próprias que identificam esse texto enquanto um meme? Tem. Se eu perguntar a você quais são as características de um meme, você certamente me diria uma imagem, palavras do nosso cotidiano, situações do dia a dia. Então, quando a gente está falando sobre meme, a gente está falando sobre uma tecnologia que produz impacto sobre a nossa vida, como, por exemplo, gerando alguma influência sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, produzindo conteúdo e informação e assunto entre nós. E é por isso mesmo que a gente compartilha tanto, reposta tantos memes e ri com eles. Então, os textos são tecnologias. O que o Enem espera que você faça na competência 1? E olha, se você não anotou o que eu disse agora há pouco, anota, tá? Reforça o conceito. Competência 1. A competência 1 é a que trata dos gêneros textuais, que são tecnologias. Qual vai ser o seu papel, então, ao lidar com essa competência? Identificar as características de um gênero, perceber a função social. Olha lá, função social, isso está na habilidade 3 da sua prova. Habilidade 3 que tem a ver com a competência 1. Então, você precisa compreender a função social de um texto. Qual a função social de uma notícia? Qual é a função social de uma campanha? Qual é a função social de um meme? E assim por diante. Então, a competência 1 é exatamente aquela que trata das características que você deve identificar de um determinado texto ou de um determinado gênero textual. Alguns gêneros textuais são muito comuns dentro do Enem. A gente pode falar então em artigo de opinião, resumo, resenha, campanhas publicitárias, memes que têm aparecido cada vez mais dentro da prova, charge. Bem, se eu pergunto a você então, me dê aí alguma característica da charge. Se nós estivéssemos em sala presencialmente ou numa aula ao vivo, talvez você me dissesse: ironia, uso de imagem, humor. Então, a gente tem a capacidade de identificar características diferentes dos mais variados textos. É isso que você vai precisar fazer em relação à competência 1. Ok? Então, mais uma vez, competência 1 tem a ver com os gêneros textuais. E ser um leitor habilidoso e competente é identificar essas características. Claro, se você, por exemplo, vai para a redação do Enem, e ali você não vai apenas ler, mas vai produzir o texto, por isso que é uma prova à parte. Você precisa ter a competência de se colocar naquele texto com a linguagem adequada, com a estrutura adequada, tratando de maneira adequada do tema proposto. Então, você vai se mostrar competente em relação ao texto,
porque você sabe também das características daquele gênero textual. A competência 2, vamos lá, avançando. A competência 2 fala sobre a língua estrangeira moderna. A minha intenção aqui não é detalhar as características de uma língua estrangeira, como inglês ou espanhol, que são as modalidades, né, que você pode escolher dentro do Enem, mas o uso da língua estrangeira para a leitura de gêneros textuais variados também. A leitura de uma charge, a leitura de um artigo de opinião, a leitura de uma notícia, sempre ligadas à língua estrangeira moderna. Entender a importância de uma palavra, dos mecanismos textuais dentro de um texto, numa língua estrangeira, como, por exemplo, o inglês. A competência 3, ela traz um aspecto interessante, né? Que é a linguagem corporal. Por que eu digo e destaco aqui que se trata de um aspecto curioso? Porque a gente não foi educado, na nossa formação escolar, a pensar a linguagem para além da língua portuguesa. No máximo, a gente faz uma leitura de imagem numa charge, numa tirinha, mas poucos foram os momentos, ou nenhum, em que a gente teve a oportunidade de escutar uma música, de ouvir aquela melodia e entender a influência que aquela linguagem tem para o texto e para a nossa vida. Poucas também foram as vezes, imaginem, que a gente parou para analisar, se educar em relação à linguagem corporal. Mas o Enem fala sobre isso. De que maneira o Enem fala em linguagem corporal? Anota o seguinte: a linguagem corporal ela deve ser entendida como uma gramática do corpo. É assim que eu gosto de falar para vocês. Por que uma gramática do corpo? Porque se eu penso na gramática normativa, por exemplo, da nossa língua, como um conjunto de regras que determinam o funcionamento da nossa língua, a língua portuguesa, então eu também posso pensar na linguagem corporal como uma gramática do corpo. O que é que isso significa? Nosso corpo, ele não está fora de um contexto sociocultural. Também não está fora de um contexto histórico. O que significa um corpo padrão no século XXI, por exemplo? Mas o que significava um corpo padrão há 30, 40, 100 anos? O que significa o corpo de uma mulher na nossa sociedade em que se discute tanto a emancipação da mulher, o lugar da mulher no mercado de trabalho, ou ainda como os corpos femininos devem ser vistos, encarados e respeitados? O que significa o corpo de um homem? O que significa um corpo que dança? Ou ainda um corpo no esporte? A nossa relação com a saúde, tudo isso tem a ver com o corpo. Por isso que eu chamo de gramática do corpo. Qual vai ser o seu papel diante da prova? Ler textos que falam sobre o corpo relacionado à saúde, à estética, ao estereótipo. Eita, aqui é uma hora de você anotar. Existe na prova de linguagens uma série de palavras, portanto, um vocabulário, um léxico. Léxico tem a ver com um conjunto de palavras. Um léxico próprio. O Enem é uma prova que traz um vocabulário robusto, extenso. É uma prova extensa, que está avaliando a sua formação básica, portanto, até o ensino médio. E você deve demonstrar, inclusive, essa habilidade, que é de ter um repertório vocabular vasto. E aqui vai essa palavra, estereótipo. O que é o estereótipo? Estereótipo é uma percepção pejorativa que a gente desenvolveu socialmente, socioculturalmente. A ideia de que homem não chora, a ideia de que uma mulher é inferior ou um sexo frágil, de que uma pessoa negra representaria algum grau de violência ou está associada à marginalidade. Todas essas percepções estereotipadas foram desenvolvidas socialmente, elas não são naturais. Por isso, então, o Enem se interessa, ou tem o interesse, de que você seja capaz de demonstrar essa leitura em relação ao corpo. O corpo que dança. O que significa o breaking dancing? O que significa a capoeira? O que representa o balé clássico?
O que significa a nossa preocupação cada vez maior com um corpo saudável, a preocupação com a alimentação? Isso tem a ver com a linguagem corporal. Então, é seu papel, enquanto candidato dessa prova, entender o corpo como uma linguagem, claro. E a língua brasileira de sinais? Nós estamos falando de sinais, o corpo como uma forma de comunicação. É por isso que, se você ainda tem dúvida a respeito da relevância da linguagem corporal, e essa prova é uma prova de linguagem, né? Linguagens. Se você tem dúvida ainda, entenda. Por que o Enem não cobra só gramática? Porque o Enem não é uma prova de língua portuguesa, gente. O Enem é uma prova de linguagens. Então vamos avançar. Se a competência 3 é a que trata da linguagem corporal, e você já entendeu que linguagem corporal pode ser entendida também como a gramática do corpo, vamos entender agora a competência 4. A competência 4 é a que trata da arte. A arte como um saber. Anotou? A arte como um saber. Claro. Por que a arte pode ser compreendida como um saber num contexto histórico, social e cultural? Porque a arte é uma manifestação de linguagem e essa manifestação diz algo sobre nós, diz algo sobre a nossa percepção de mundo, diz algo sobre a nossa relação política com o mundo, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com as outras pessoas. É por isso que é importante que você entenda as estéticas artísticas, a estética barroca, o arcadismo, o impressionismo, o expressionismo, o romantismo e todos esses ismos que vão definindo estéticas ou escolas literárias variadas. E aqui vai um detalhe, ó, que esse vídeo vai ter alguns, por isso que eu peço e destaco, anote. A competência 4 é a que fala, por exemplo, sobre a linguagem popular e a linguagem erudita. Se nós falarmos aqui, por exemplo, sobre o funk é uma manifestação artística, mas ela é prestigiada. Essa manifestação artística ela tem o mesmo valor que, por exemplo, a música clássica? Bem, socialmente a gente sabe que elas ocupam posições diferentes. A gente valoriza mais uma do que outra. Mas não é isso que o Enem quer que você veja. O Enem quer que você veja que essas linguagens aparentemente distantes, que ocupam posições extremas, diferentes, que elas, na verdade, podem se misturar. Por isso que o Enem fala em interrelação. A competência 4, lá na habilidade 14, é exatamente a que fala da interrelação. Ó, eu vou aqui ler para vocês exatamente como é que essa habilidade está descrita. A habilidade 14 diz assim, abre aspas, né? Reconhecer o valor da diversidade artística é uma habilidade que você precisa ter, e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de grupos sociais e étnicos. Olha a palavra, interrelações. O que isso quer dizer? Você pode e deve demonstrar a habilidade e a competência de perceber como duas linguagens diferentes, a linguagem erudita e a linguagem popular, elas podem se mesclar. O Enem já trouxe, por exemplo, uma questão com uma música do MC Fiote chamada Bum Bum Tantan. E lá na música Bum Bum Tantan, você deve lembrar, no início tem uma flauta. É só a melodia. Eu, por exemplo, não sabia. Mas aquela flauta introdutória da música do MC Fiote, portanto, do funk, é uma música de um compositor erudito, que é o Johann Sebastian Bach. A flauta de Johann Sebastian Bach foi utilizada no funk do MC Fiote. E a música alcançou bilhões de visualizações aqui no YouTube. O que isso quer dizer? Pensa comigo, isso quer dizer que bilhões de pessoas tiveram acesso à música do Johann Sebastian Bach a partir da música do MC Fiote. Isso não é incrível? É essa capacidade de comunicação que nós estamos falando. Então, a competência 4 quer que você, por exemplo, tenha essa capacidade de notar como as linguagens podem se interrelacionar.
Então, vamos aqui fazer uma pausa porque chegamos ao momento fundamental desse vídeo, que foi a metade das competências que quero falar. São 9 competências, eu cheguei à competência 4. Então, chegamos aqui à metade do nosso assunto, do nosso tema dessa aula. Revisa comigo. O que é a competência 1? É a que trata dos gêneros textuais. E a competência 2? É a que fala em língua estrangeira moderna. A aplicação da língua estrangeira a textos de gêneros variados. A competência 3 é a linguagem corporal, que você já entendeu como uma gramática do corpo a ser compreendida por nós, leitores, e vocês, candidatos, ali dentro da prova. A competência 4 é a que trata da arte. Uma manifestação artística é um saber cultural. E nós, enquanto leitores, precisamos demonstrar competência em relação a elas, ou seja, a essas manifestações. Bora avançar? Ó, se você ainda não se inscreveu nesse canal, é importante que você se inscreva. Você está entendendo o que eu estou falando? O assunto que eu estou trazendo para você é relevante? Ele te esclareceu alguma coisa a respeito dessa prova, que é tão desafiadora como a prova de linguagens? Então, cara, vai lá, pô, se inscreve. Se inscreve que outros vídeos como esse vão aparecer aqui para você. Você quer ser meu aluno? A gente se comunica por aqui. Eu sou professor e é isso que eu quero. Eu quero me comunicar com você. Então, ó, se inscreve, faz uma pausa e ao voltar, segue no vídeo comigo. A gente vai agora para a competência 5. A competência 5 é uma das mais difíceis dentro do Enem. E, rapaz, vou até tomar um gole de café para falar sobre isso. Ó. Minha canequinha pequenininha. Vai logo descobrindo uma coisa aqui sobre o seu professor, tá? É que o professor Henrique é meio viciado em café. Enfim, eu acho que isso não é novidade, porque todo mundo tá meio ligado em café, nessa rotina de vida que a gente tem. Café salva a gente do nosso combustível. Eu tô aqui com o meu, gravando essa aula para você.